Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje estamos com religião e vamos revisar o capítulo 1. Vai falar um pouco sobre as concepções históricas, das tradições religiosas, mas o foco é a história cíclica e a história linear. Para começar, vamos falar um pouco sobre o início da religião, as tradições religiosas e a estreita relação com os mitos. No início de tudo, nós podemos perceber que as pessoas não tinham tanta noção científica, não tinham essa conexão como a gente tem hoje com a ciência, com a realidade mesmo, com a tecnologia. Então elas iam tentando explicar muitas coisas através dos mitos, das lendas, e para muitos se tornam como mentira, né? Porque mito temos essa concepção que seja mentira, mas que na verdade é a verdade de quem conta aquele mito. Aquela é a verdade daquelas pessoas, daquela tribo, daquele índio, daquele pajé, porque eles aprenderam daquela forma, né? Foi passando de geração em geração. Então isso é indiscutível, não tem como dizer que mito é uma mentira. Pode até nem ser comprovado pela ciência, mas enfim, isso daí é muito relativo em acreditar ou não. E de certa forma, tudo isso foi fundamentado, né, em entendimentos e os povos conseguiam tipo definir isso de duas maneiras. Toda a passagem desse tempo, toda a evolução, toda a história que acontecia, né, do começo ao fim. E esses tempos eles foram divididos na visão cíclica e na visão linear. Bem, falar um pouco sobre cada um, né? Na história cíclica, você vê aí nessa descrição aqui, nessa definição, que a história é concebida como ciclos encadeados e alternados. Sempre você vai lembrar desse movimento de um ciclo mesmo, de um círculo, onde você não consegue saber qual é o começo, qual é o fim, tá? Sempre eu falo o exemplo da aliança. Você não consegue saber qual é o início da aliança, qual é o fim, qual é o meio, né? Não faz sentido procurar isso, porque ele é um ciclo. Ali é uma. E falando sobre a visão cíclica, é justamente isso. É em estar nesse ciclo de começo, de fim, de meio, mas não importar quando realmente começou, porque sempre vai voltar para um ponto específico. Movimento circular contínuo em que as coisas chegam ao fim para recomeçar. Está ligado às tradições religiosas politeístas e panteístas. Aí nós podemos citar aqui como exemplo os próprios mitos, as estações que sempre irão repetir dentro daquele ano, dia e noite. Aqui entra também a parte do mito dos deuses gregos, onde as pessoas acreditavam que o dia era um deus que vencia o deus da noite. Aí no outro dia, aí quando a noite perdia essa batalha, né, o Deus da Noite, o dia vencia, então já conseguia ter o dia. E sempre vai ser assim, dentro das 24 horas vai haver o dia, a noite, a tarde. O período anual, a gente sabe que quando chega no último dia de dezembro, né, tem a famosa virada do ano e vai começar mais um ciclo anual, 365 dias ou 366, depende do ano, né, se vai ser bissexto ou não. O próprio ciclo da vida, nascer, crescer, morrer, as gerações depois vai tudo de novo, né? Nascer, crescer, morrer, isso de pessoa para pessoa. E na história linear, nós já podemos ver que o futuro está aberto para as mudanças baseadas nas decisões tomadas no presente. Então, o presente aqui já importa. O passado também importa. Essa linha aqui que você consegue ver, ó, até porque o nome é linear, você já consegue saber onde estão as coisas. Se está no passado, se está no presente, se vão estar no futuro. Aí uns exemplos para facilitar. Uma guerra, o início de uma guerra. Você sabe porque começou, então tem um tempo específico, sabe o tempo que durou e também sabe o tempo que terminou, onde terminou. Não vai se repetir, a não ser que seja outra guerra, né? Mas a mesma guerra não vai, porque ela teve um fim. Então tem começo e fim. Isso é importante, sabe? Ó, tem começo e fim. A história da humanidade, o crescimento humano, essas fases, né? Você da infância, da adolescência, da vida adulta, vida madura e por aí vai. E não tem como voltar mais. Você não tem, depois que já está com uns 30 anos de idade, voltar lá para os seus 8 anos de idade, porque isso já é o seu presente e vai ser o seu futuro. É tudo dividido, não tem como voltar, eles não se misturam. Essa linha aqui que vocês conseguem ver tem os seus períodos e não tem como a gente voltar, mesmo que a gente tente, né? A gente não tem uma máquina que tem para fazer isso.
a evolução da ciência, que a gente percebe que vai avançando cada dia e não tem como regredir, a evolução tecnológica também no mesmo sentido, o cuidado com o meio ambiente, perdão, gente, o cuidado com o meio ambiente, essa questão é assim, você tem que saber que ele vai se degradando aos poucos, então tem que cuidar porque não tem como voltar o, do início de tudo, do ambiente. Não tem como a gente voltar à Amazônia, por exemplo, lá quando ela era totalmente verde, quando não tinha desmatamento, né? Mesmo que faça reflorestamento, mas mesmo assim não é a mesma coisa, não se volta do início. Essa é a história linear. Em resumo, história cíclica, quando as pessoas têm essa visão que tudo está dentro de um ciclo e vai começar sempre. E a história linear é quando não se tem como voltar. O passado não vai voltar, o presente a gente tem que viver e o futuro também vai ser uma coisa posterior. Não está ao nosso alcance, até porque a gente vai seguir essa ordem aqui de passado, presente e futuro. Outra seção que é importante falar, do capítulo 1, é sobre a mitologia africana, as tradições também religiosas. Eles acreditavam no animismo, ou seja, tudo tinha alma, os seres tinham alma. Poderia ser uma pessoa, mas também um animal, uma montanha, uma árvore, a água, tudo ali vai se movendo porque tem alma, porque tem um espírito. E ele dividiu o mundo material, porque realmente não tem como excluir isso no mundo que a gente vive, e também muito ligado ao mundo espiritual, o mundo invisível. Vocês conseguem talvez lembrar, conseguem saber de algumas religiões africanas que eles trabalham muito isso, essa questão espiritual. Eles acreditam em um exemplo aqui, voodoo, não é você imaginar que aquilo ali tem uma vida, que é um boneco, mas tem a parte espiritual, não só material, e vai ser aquela crença. Enfim, a África é muito complexa quando se fala de religião, porque como é um continente muito grande também, existe, perdão, existem várias religiões. Aqui fala sobre o animismo, mas existem tantas outras. E os africanos eles explicitam por meio de mitos, de contos, de lendas, essa parte da divindade, do transcendente, do que eles acreditam. Né? Por exemplo, transformar em animais ou deuses, pode ser pessoas, os objetos podem ganhar vida e assim por diante. Falar da África é muito complexo, mas é bom que você aprenda essa parte aqui da religião, né? Que muitos acreditam no animismo, que tudo tem alma, que a vida espiritual e material elas são bem marcantes, são bem presentes, e que os mitos, os contos e as lendas eles vão aí retratar um pouco sobre a, a vida humana. Na seção Os Povos e os Sagrados, ele veio trazer um pouco sobre o espiritismo, a doutrina espírita, tá? Que ela discute de temas, vários temas, e entre eles ele trouxe lá a ecologia. Você vê aqui nessa imagem a relação de um espírito, dessa parte mesmo espiritual, de vida após morte, de uma alma sair de alguém, de ter reencarnação, né? E também você pode perceber a ecologia aqui, ó, a árvore, a planta, aqui embaixo a grama, o próprio planeta em si, né, nessa atmosfera que foi formada aqui, tudo isso para representar que existe um equilíbrio e que os espíritas, as pessoas que são espíritas, elas têm essa preocupação com o meio ambiente, também com os valores éticos. O espiritismo ele luta contra o ecocídio, que é matar mesmo essa questão ecológica de assassinar, vamos dizer assim, essa parte da ecologia. Eles lutam contra isso, eles não permitem de forma alguma. E por fim, o espiritismo ele contribui para a vida sustentável. Todas as pessoas que são espíritas, eu poderia falar todas, mas assim porque é como se fosse uma ordem, não sei se todas 100%. Não posso dizer, talvez existam as exceções, né? Mas o espiritismo como todo, perdão, o espiritismo como todo, ele tem essa preocupação com a vida sustentável, porque eles sabem que esse ciclo da vida ele é importante. Existe um equilíbrio entre espírito e também a vida terrestre. Porque quando for voltar em outra reencarnação, eles vão acreditar que eles fizeram alguma coisa boa e vai ter como colher coisas boas. Então é uma lógica que eles fazem, que se
estão preocupados com o meio ambiente, nessa vida eles têm que deixar um ambiente agradável para outra vida quando eles reencarnarem, ok? Então é isso, a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aí lembrado do capítulo 1 e fiquem em casa seguros. Até a próxima aula.